Oi, pessoal, boa tarde. Estamos começando a nossa live de sábado do Encontro Internacional de Padeiros Confeiteiros. E hoje nós vamos ter entrevista com o Marco Aurélio do Moinho Sonet. Tá? Ele tem farinha integral, ele vai contar um pouco da história dele, da farinha, vai falar um pouco de trigo, vai falar de qualidade, vai ser bem interessante. Tá? E estamos de novo aqui com o Rosivaldo Bispo, que é nosso parceiro, é o curador da feira, está sempre com a gente. Tá? Lembrando que a feira vai ser dia 8 e 9 de setembro no Pro Magnum, certo? As inscrições estão abertas, são gratuitas, no eipca20.com.br, tá? E nosso Instagram é Instagram EIPCA Expo e o Facebook EIPCA também, certo? Nós vamos falar agora com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é do Moinho Sonet, www.moinhosonet.com. E vamos, sem demorar muito, que já estamos um pouquinho atrasados, vamos apresentar o Marco Aurélio. Esse é o Marco Aurélio. Marco, bom dia, quer dizer, bom dia não, boa tarde, tudo bem? Vou chamar aqui também o nosso amigo Rosivaldo. Rosivaldo, tudo em ordem? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como vai? Depois de tanto tempo passando pão, agora estamos aí, né? Nossa, que correria, né? Muita correria, graças a Deus. Bom, vamos começar assim, Marco. O melhor jeito, a gente sempre começa esse nosso live bate-papo com as pessoas se apresentando e contando um pouco da história da empresa e falando sobre esse mercado que a gente atua, tá? Rosivaldo, você vai ficar aí na tela junto com ele e aí qualquer coisa você já vai interagindo com ele, tá? Bom, Marco, é com você. Ah, maravilha, fica tranquilo. Falou, obrigada, Jair. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Marco Passos, eu trabalho no Moinho Sonet e o moinho existe desde 1888. É um moinho de pedra movido a água, localizado na cidade de Rolante, aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos a 100 quilômetros de Porto Alegre e a 45, 50 quilômetros de Gramado, ou seja, a gente está exatamente no pé da serra. O Moinho Sonet foi o primeiro moinho do Brasil a ser certificado pelo WGC, pelo All Grains Council dos Estados Unidos, que é a maior instituição no que diz respeito a produtos integrais. Por que a gente foi buscar essa certificação? Justamente para poder sair do lugar comum, ou seja, para poder entregar aos clientes da gente produtos que realmente eles possam confiar, que eles estão recebendo produtos 100% integrais, sem nenhum aditivo químico. Então, essa é a proposta do Moinho Sonet enquanto produtor de farinhas. Além da farinha de trigo 100% integral, a gente tem farinha de milho, a gente tem fubá italiano, nós temos farinha de centeio, nós temos farinha de aveia, farinha de arroz, nós temos farinha de soja tostada, ou seja, tudo o que diz respeito ao escopo de farinhas, o Moinho Sonet disponibiliza para os clientes. Então, uma das grandes preocupações que a gente teve, enquanto produtor de farinhas, é assegurar que o cliente da gente sempre vai receber a mesma mercadoria da mesma maneira. Por quê? Porque como o moinho não aditiva absolutamente nada das farinhas que produz, ou seja, o padeiro, e aí o Bispo pode me ajudar melhor ainda, sabe que um dos grandes problemas no lidar com a farinha é justamente isso. Hoje ela chega de um jeito, amanhã ela chega de outro. Com as farinhas da gente, isso não acontece. Ele simplesmente vai receber sempre a mesma farinha com o mesmo padrão de qualidade, com ajustes que ele com certeza vai fazer em termos de hidratação, enfim, esse é o trabalho da gente. As farinhas da gente, a gente criou granulometrias diferentes. Por quê? Porque como o trabalho da gente já é um produto diferenciado, nós precisamos oferecer uma gama maior de farinhas aos padeiros, propriamente ditos. Por quê? Porque ele vai poder fazer uso da farinha para pizza, para biscoito, para macarrão, para pães. E, de acordo com a granulometria, é o que a gente pode colocar para as pessoas, então. Esse é o trabalho do Moinho Sonet, ou seja, a gente faz esse trabalho com todo cuidado. Eu sempre digo que a gente não vende farinha. Na verdade, a gente vende saúde. Porque se as pessoas tivessem consciência do que a farinha integral faz de bem ao organismo, elas começariam a introduzir pouco a pouco
o consumo dessa farinha integral. Ou seja, é uma questão de hábito, é uma mudança de cultura e que precisa ser estudada, que precisa ser trabalhada, e aí entra todo o trabalho de pessoas como o Rosivaldo Bispo, enfim, que pode explicar melhor ainda como funciona todo esse trabalho, né? Então, esse é o trabalho do Moinho Sônia. Não, bom, legal. Interessante. Peraí, Rosivaldo, uma coisa que você falou que a gente precisa colocar precisa explicar para as pessoas, certo? Farinha integral e farinha comum. Todo mundo diz que sabe o que é, mas na verdade ninguém sabe, né? Explica o que é a farinha integral, qual que é a diferença, quais são as vantagens. E aí, Rosivaldo, depois você explica qual que é a diferença e as dificuldades de trabalhar com a farinha integral, né? Claro. Porque não é tão simples quanto a farinha normal, Claro, né? claro. É que, na verdade, Jair, a farinha integral só existe um jeito de ela ser integral, se o grão for moído 100%. Fora isso, não existe chamar uma farinha branca, que é misturada com farelo, de farinha integral. Isso não existe. Isso é um engodo que as pessoas recebem aí do mercado. É a mesma coisa que tu dizer tá meio grávida. Não existe. Ou tá grávida ou não tá. É a mesma coisa em relação à farinha integral. Uma das grandes dificuldades realmente de trabalho, de repente, que possa haver da farinha integral em relação à branca é justamente entender a técnica que passa pela hidratação. E isso o Bispo vai poder explicar melhor do que eu. A farinha da gente, o grande diferencial que existe em relação às farinhas que estão no mercado é que a nossa é 100% integral, ou seja, o grão é moído 100%. Nós não fizemos extração de germe, de glúten, de nada, para depois chegar lá no final e fazer todas as correções que uma farinha branca precisa para ficar branca. Porque o trigo, na verdade, ele não é branco. Ele é pardo, ele é um cremezinho. Então, não existe tu fazer uma farinha integral sem moer o grão 100%. Ponto. A gente pediu Legal, um tempo atrás para fazer um estudo no ITT Nutrifor da Unicinos, um estudo comparativo e cego em relação à farinha da gente e as farinhas que eram disponibilizadas no mercado. A surpresa maior que nos causou foi descobrir que, no final, essa farinha remontada ela acaba gerando gordura saturada no produto final. Ou seja, tu imagina, tu tem uma farinha que tem uma série de correções ali dentro. E aí, o que acontece? Tu junta com um farelo, que é estranho, que ela passa a interpretar como um corpo estranho. Ali dentro, ela não vai reagir da mesma maneira. Então, hoje, quando se vê esse advento de tanta intolerância a glúten, a lactose, a não sei o quê, a não sei mais o quê, o Rosivaldo sabe disso, nós precisamos de 4 elementos para poder fazer um pão, que é fermento, água, sal e farinha. Aí tu imagina que um pão embalado, ele tem 23 até 25 elementos diferentes. Como é que o teu organismo, que foi preparado para receber um determinado tipo de produto, vai digerir todos esses ingredientes? Imagina como é que o teu estômago e o teu fígado, enfim, é tudo interligado. Todo mundo trabalha unido nessa história. Então, é muito complicado. Então, o que acontece? Realmente existem os celíacos que são 1% da população mundial, menos de 1%, que realmente tem intolerância ao glúten. O restante pode ser uma cadeia de alergias que se desenvolveram por conta justamente do ultraprocessamento. Ou seja, a humanidade evoluiu e agora está tendo que voltar para poder retomar a saúde. Para vocês terem uma ideia, um pão integral feito com a farinha da gente, um pãozinho de 50 gramas aproximadamente, ele supre as necessidades diárias de fibras recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Isso significaria dizer, mais ou menos, que tu tem que comer um caminhão de alface para poder ter a mesma quantidade de fibra que tem na farinha da gente. Então, a questão toda da farinha integral não é só uma questão de paladar, de pautabilidade, é uma questão de saúde. As pessoas precisam se alimentar melhor para poder terem saúde, gastar com menos remédio e ter qualidade de vida.
Porque o que acontece? O pão integral, quando ele chega no organismo, ele despende um número muito maior de moléculas de gordura e de açúcar para poder se digerir, por conta da quantidade de fibra. Com isso, o que acontece? Toda a cadeia de glicose, de triglicerídeos e de colesterol acaba sendo afetada. Ou seja, ele baixa os níveis. E faz o quê? Ele faz uma espécie de uma faxina dentro do organismo. Então, por isso que a gente sempre fala que o pão integral, se tu não consegue comer 100%, começa com 70, 30, 50, 50, 60, 40 e vai incorporando nos teus hábitos alimentares. E depois não precisa ser só pão, tu pode fazer macarrão, biscoito, bolo, dá para fazer de tudo. Com a diferença que tu vai ter as fibras todas ali para poder te ajudar na tua saúde. Não, é legal Fantástico. isso, mas e para trabalhar, Rosivaldo? Porque assim, Então, você sabe que é legal, tudo bem, todo mundo gosta, é mais saudável, mas as pessoas que comem o integral não fazem o pão integral, né? Conta aí como é que é isso. então é o seguinte, Jairo, aí que está o problema de muitas pessoas por não conhecer a fundo o porquê do integral. E o Marcos foi muito feliz no que ele explicou aí, foi muito legal mesmo, que bacana. Ô, Marcos, é o seguinte, a dificuldade que nós temos aí como padeiro é justamente desenvolver o glúten, por causa da quantidade de fibras que tem na farinha integral. Isso daí todo padeiro vai sofrer mesmo. Então, quer dizer, não dá para ter o mesmo tratamento do que a farinha branca. A farinha branca, ela é simplesmente, o teor de glúten dela é mais livre para trabalhar, porque não tem tantas fibras que seriam as cascas, né? A película do grão do trigo, né? Especificamente. Agora, quanto ao trabalho desse produto, o ideal seria a pessoa fazer um autólise, né? Pelo menos de 1 hora antes, que o autólise é você misturar água com a farinha para hidratar o produto. Isso vai ajudar bastante no manuseio, o Jairo, para fazer com que esse pão se desenvolva melhor o glúten dele. Mas, de uma maneira geral, é muito difícil trabalhar, fazer aquele pão tendo o mesmo tratamento que um pão de farinha branca, por exemplo, né? Agora, isso que o Márcio falou já foi bem explicado, 50, 70, 80, está chegando no 100%, porque se você vai de cara, logo de cara, no 100%, você não consegue ter um bom resultado fazendo esse pão, tá certo? Mas tudo, se você tiver um pouco mais de paciência para pegar a informação correta, o porquê disso, uma qualidade, um produto de qualidade. Eu, no caso do Sonem, o Marcos, a gente já tá junto aí já faz um bom tempo, né, que eu trabalho com o produto do Moinho e tenho tido a felicidade de tirar bons produtos, né? Mas justamente tomando esse cuidado no manuseio com o trigo integral. Porque não é só você pegar uma farinha qualquer, lembrar do que o Marcos falou antes aí, quando você pega uma farinha, tu vai ter um produto saturado, e aí você acaba prejudicando até o resultado final do teu produto. O ideal seria você procurar justamente mais informação sobre esse produto que ele está trabalhando, que seria a farinha de trigo integral 100%, de maneira que ele possa desenvolver um bom produto sem alterar as origens dele já, daquele manuseio que foi feito com tanto cuidado lá no moinho, né, Marcos? Que na verdade é aprendizado para todo mundo. O que está acontecendo, e isso você sabe melhor do que eu, está havendo uma nova leva de formação de mão de obra. Porque o que acontece? Até então a gente tinha somente o pessoal que misturava, fazia um trabalho com as pré-misturas. E isso está sendo retomado por N razões. Uma delas, que o pão ele passa a ter uma identidade própria. O padeiro, cada padeiro, tu pode dar a mesma farinha para padeiros diferentes, toda a questão do desenvolvimento vai ser diferente, porque todos os micro-organismos que estão no ambiente não estão no outro. Então, o que acontece? Já foram feitas experiências que foram passadas o mesmo levain e a mesma farinha para lugares diferentes do mundo, que surgiram pães completamente diferentes. Então, isso o consumidor está aprendendo, ele está querendo um pão que tenha valor, que tenha sabor, que ele não seja somente um pão para
para comer e estufar, ele quer ter uma identidade desse pão. A gente atende aí em São Paulo, acredito que a grande maioria deva conhecer, o pessoal da Padoca do Mani é cliente do Moinho Sony, o pessoal do Italy é cliente do Moinho Sony, a rede de padarias Benjamin é cliente da gente e tantos outros, tem a Timino, tem o Santo Pão, uma porção de gente aí que trabalha com os produtos da gente. Então, o que acontece? Na verdade, a farinha é uma questão de tu aprender a trabalhar com ela. Isso é a mesma coisa, eu sempre digo, não adianta. Se tu usar qualquer amaciante concentrado e pesar a mão na hora de colocar, ele vai dar um efeito inverso. Ao invés de deixar a roupa perfumada, ele vai deixar dura e com um cheiro horrível. A mesma coisa em relação à farinha. Tu tem que achar o ponto de equilíbrio, de hidratação, de tempo de espera de crescimento, para ela realmente poder desempenhar e poder, vamos dizer assim, ofertar tudo que ela tem de benefício. Me diz uma coisa, Deixa eu perguntar uma coisa, Rosivaldo, que você vai me explicar depois. Isso é uma parte técnica, uma pergunta que entrou aqui, tá? Deixa eu só comentar que o Marco falou agora uma coisa, que é o que você estava sugerindo mesmo, Rosivaldo, que a gente está fazendo um movimento o movimento da planificação em confeitaria artesanal, tá? O que está acontecendo? E aí o Marco, offline, que a gente está falando com ele antes, comentou que as padarias estão começando a usar menos pré-mistura. Não é que a padaria, ele estava explicando o movimento de planificação artesanal, que é esse que a gente está promovendo, que é para isso que a gente está desenvolvendo o encontro, que é para poder qualificar o padeiro. Não estamos falando do dono da padaria, nós estamos querendo conversar com quem faz o pão. Porque há 30, 40 anos atrás, aí o Rosivaldo está dentro dessa faixa, ele está por dentro, quando eu era pequeno, a padaria era a padaria. Você ia lá para comprar pão e leite, presunto e um pouco de fatiados, essas coisas. Hoje, a última coisa que você compra numa padaria é pão, porque ele virou um mercado, certo? Então é para isso que a gente está fazendo encontro, é esse o objetivo. Por isso que a gente fala, se inscreva, é gratuito. mpca20.com.br, inscrição gratuita. É um evento para você que quer trabalhar com esse pão artesanal, é você que quer começar a aprender mais, porque aprendizado nunca é pouco, né? A gente sempre tem mais a aprender, e nós estamos reunindo pessoas que realmente sabem o que estão falando. Tá? Então você vê, o Rosivaldo trabalha há muito tempo, hoje a gente está trazendo o pessoal da Moinho Sony, porque são pessoas sérias que trabalham com isso e que não é só trabalho, acreditam nisso, tá? Porque não adianta só trabalhar com isso, você tem que acreditar e saber o que você está fazendo, porque senão fica aquele papo meio estranho, não é o que a gente quer, tá? Rosivaldo, o que eu quero saber de você, porque me perguntaram aqui, é o seguinte, como você falou, autólise, né? Eu trabalho pouco com pão, estou aprendendo ainda, tudo, mas já me falaram que hidratação é absolutamente tudo no pão. O segredo é a hidratação bem feita. Aquele meu problema de não bater a massa no ponto certo é problema de hidratação, a gente estava conversando sobre isso, tá? Mas no caso de farinha integral, a gente sabe que ela é um pouco mais dura, tanto eu faço um pão integral misturado, tá? A pergunta que é dela, da Patrícia mesmo. Ela quer beijo, saber, Patrícia, beijo para você. Tem alguma relação de fermentação da quantidade de fermento com a dureza do grão, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver? Ou seja, para fermento integral, para farinha integral, precisa de mais fermento ou não precisa de mais fermento? Não precisa. Na verdade, a fermentação, você vai usar a mesma quantidade que você usa na farinha branca. A única dica que eu dou aí é para fazer a autólise, que é a mistura da água com a farinha antes do processo. E fique de maturação de um dia para o outro, pelo menos no mínimo 1 hora, 2 horas, para dar tempo desse farelo, dessas fibras se dissolverem um pouco, né, para poder você bater a massa do pão. Mas, na verdade, a fermentação é a mesma. Aí, tudo que tu fizer um descanso, geralmente o pão integral é ideal que você trabalhe com 8 horas de fermentação, que dá tempo de fazer uma boa maturação, desenvolver bastante as proteínas, tudo. Realmente o descanso ajuda muito. Então, por isso que é legal fazer, se possível, um dia antes, né? A pessoa pega a farinha integral da sua receita preferida e faz a mistura da água, pode ser meio a meio, e no dia seguinte adiciona a sua receita de pão integral normalmente, tá bom? Tem um barulhinho estranho por aí, Marco? Tem um barulhinho. Não, aqui tá tranquilo. Aqui também, Pedro. Pode ser que seja o teu, Rosivaldo, porque você caiu 1 hora, tá?
Ô, Marco, você estava comentando que você vende aqui para grandes padarias. Benjamin Abrão hoje é uma das maiores, né? É uma cadeia, né? E eu sou cliente do Benjamin Abrão, do Benjamin, desde que ele era Barcelona ainda, antes do Benjamin Abrão. Aquele coração de presunto e queijo dele é fantástico, né? E você vende também no Mani, que é uma referência aqui em Portugal, e vende no Italy, que é também uma referência no mundo inteiro, né? Como é que é isso para o Moinho Mani? Não tô ligado. Na verdade, a gente atende esses clientes já faz um bom tempo. A Padoca do Mani, a gente atendia desde a época que a Papola começou lá com a Helena Rizzo. A gente atendia a ela. E no Italy, a gente começou a atender faz o quê? Uns 3, 4 anos também. Agora mais com um volume um pouco maior ainda por conta do Thiago Saldiva, que é o chefe responsável por toda a produção do Italy. E também o Benjamin, por conta de um trabalho que a gente desenvolveu para atender. Porque todos esses que eu citei, eles têm um mote somente uma coisa, eles trabalham em cima de produtos de extrema qualidade. E eles precisam assegurar essa continuidade de trabalho de qualidade. Ou seja, eles não podem ter uma variação, uma escala de variação de produto ou de qualidade. Porque o cliente que entra no Italy, entra numa Padoca do Mani, ele quer comprar o mesmo pão que ele comprou na semana passada, ele não vai querer ver diferença. Então, o pessoal que trabalha com a farinha da gente sabe que eles vão poder contar com o mesmo padrão sempre. Ele vai poder se ajustar e poder fazer os mesmos pães. Hoje a gente exporta para o Uruguai também, para um grande grupo mexicano que tem uma planta lá que produz lá também, a gente abastece a eles também. E mais pelo Brasil afora também. A gente entrega praticamente em todo o Brasil a farinha da gente. É a Bimbo, né? O grupo mexicano que você fala é a Bimbo? Isso mesmo. São eles. Melhorou aí, Rosivaldo? O Rosivaldo está pondo fone de ouvido para melhorar o microfone. Eu pedi ajuda para o Gabriel aqui, que eu não estou conseguindo. Não, você está vendo, Marcos? É assim, ele é um bom padeiro, mas quando precisa mexer nas coisas de eletrônico... Não, mas o barulho continuou, viu? Não, melhorou. Melhorou aí? Aqui para mim tá indo o barulho, mas tudo bem. Melhorou. Bom, se tá bom para vocês, tá tudo legal. Ô Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. É assim, a gente quer saber muitas coisas aí a respeito do teu trabalho também, mas você deu uma informação muito valiosa agora há pouco. Seria interessante você repetir para a gente aí, que é a respeito da mescla de farinha de trigo, tá? Que fica saturado, você pega lá a farinha de um, o germe do outro, a casca do outro, lá as fibras, e faz a sua mescla. Eu achei de suma importância essa informação que você deu. Pelo que eu entendi, assim, como que você faz o padrão aí da sua farinha integral, por exemplo, se você tem que usar um único grão de trigo, você não tem um outro para compensar aquela mesma linha tênue, né, entre uma coisa e a outra. Você manter o padrão. Por exemplo, eu trabalhei na Anaconda por 5 anos e lá a gente juntava vários grãos diferentes para manter aquele mesmo patamar do trigo, sabe? Então, aquela farinha especial de pão, por exemplo, você tinha que fazer mescla de outros trigos para ficar naquele ponto ideal sempre. Ou seja, nem sempre mantinha a mesma quantidade de trigo. Vamos lá, o trigo argentino, o trigo nacional, teria que fazer um balanceamento para manter aquela plaina, né? Manter tudo reto. E isso chama-se mescla. Agora, você fez um comentário que me interessou bastante. Como que você faz para manter esse padrão se você usa o único grão, né? Eu sou meio leigo nesse assunto, mas achei interessante que você explicou até para a gente poder entender um pouco melhor sobre o seu trabalho. Vamos lá. A gente tem uma série de fornecedores que são, vamos dizer assim, qualificados a fornecerem ao Moinho Sony. Por trás desse trabalho, vamos dizer assim, artesanal, claro que a gente tem tecnologia aliada. Nós temos uma selecionadora eletrônica de grãos, em que todos os grãos que a gente vai utilizar na moagem das nossas farinhas passam por lá. E aí a pergunta que fica é a seguinte: tá, mas e como é que tu sabe? Primeiro,
o nosso comprador, ele sabe qual é o tipo de trigo, ele sabe qual é o W que ele tem que comprar, ou seja, essa é a informação número 1 que ele recebe da cooperativa ou do produtor e do tipo de trigo, seja ele um trigo pão, um melhorador, um branqueador, enfim, seja ele qual for. Mas ele tem que ter um determinado W para cima, porque senão o que acontece? A farinha ela não consegue se desenvolver sozinha. Certo. Então, esse é o problema. Então, para a gente poder manter esse padrão de qualidade que a gente quer colocar no mercado para os clientes da gente, esse é o ponto de partida. O segundo ponto é quando esse trigo chega, que vai ser feita essa moagem, ele passa por esse processo de limpeza. Como eu vou moer 100%, eu preciso garantir que essa farinha que o meu cliente venha a receber não tenha nenhum contaminante, não tenha nenhuma impureza. Porque como eu vou moer ele 100%, eu preciso deixar esse grão o mais limpo possível. Então, a gente tem uma selecionadora que funciona com lâmpadas, que o grão passa, ela tem um padrão estabelecido e ela elimina qualquer impureza. Aí, leia-se terra, cisco, tudo que fugir do grão, ela elimina. Então, essa é a maneira que a gente tem para garantir a qualidade do que a gente vai entregar sempre para o cliente da gente. Porque senão tu não consegue manter padrões de qualidade. E principalmente porque a gente não aditiva, né, Rosival? A gente não tem nenhum aditivo lá dentro para poder desempenhar, para poder melhorar a performance desse trigo. Então, tu vai receber ele sempre da mesma maneira. É muito diferente de quem está acostumado a usar farinha branca ou coisa parecida. Porque tu sabe que ali dentro tem uma série de melhoradores que precisam, vamos dizer assim, se alinhar e se acalmar para tu poder usar. Então, o que a gente recomenda? A farinha branca, quanto mais velha ela for, melhor. A farinha integral, quanto mais nova ela for, melhor. Porque o que acontece? A performance do glúten, de todas as proteínas, do germe, de tudo que tem ali dentro do grão, está em franca atividade quando moe. Então, o que acontece? Como o moinho não trabalha por escala e sim por puxada, todas as farinhas que a gente entrega para os clientes da gente, quem for um bom observador vai notar no rótulo, ela tem no máximo 3, 4 dias de produção. Ela não tem mais do que isso. Então, eu te entrego uma farinha sempre fresca, vamos dizer assim, que é para justamente melhorar a performance do teu produto. Então, tu vai ter um resultado muito melhor. Perfeito. E outra pergunta, Marcos... Peraí, deixa eu só dar um aviso, Rosivaldo. Assim, tem gente perguntando se tem em Brasília, e aí, então, é o seguinte, se você está interessado na farinha e tem dúvida se tem ou não tem, manda um e-mail para moinho@moinhosoné.com, tá? Sendo que Soné se escreve S-O-H-N-E, Soné, tá? E pergunta na tua região que o pessoal vai te explicar isso, tá? É só para avisar. Vai lá, Rosivaldo. Obrigado, Jairo. Marco, me diz uma coisa, até da penúltima vez que nós conversamos com o Marco Antônio aqui, surgiu bastante pergunta, até do pessoal que assistiu depois a nossa live, né, depois que ficou lá no site do IPCA. O Marcos, ele tem um moinho pequeno, portátil, que ele vende, né, na Tecmapan. Então, nós deixamos bastante pergunta aí para você, que é especialista aí nessa área aí. Vamos fazer uma coisa, tem como você dar uma lapisada para a gente aí? Qual que é a diferença aí do moinho de pedra e o moinho de indústria hoje, que é aqueles rolos, né? Qual que é a vantagem do teu moinho, porque é de pedra, e o que sobressai sobre os moinhos industrializados aí, que são gigantescos, que fazem uma produção de farinha branca muito grande, e você está aí há muitos anos fazendo uma farinha selecionada, como você já explicou, vários grãos diferentes, uma moagem de pedra. A gente sabe que é mais lento o processo de pedra, né? Então, por isso, também eu vi os teus preços também, os preços não são tão altos assim, embora você tenha um alto investimento para fazer teus produtos, né? Qual que é a vantagem? Você consegue me explicar para o pessoal um pouquinho mais sobre a diferença do moinho de rolo, né, de cilindro, para esse moinho de pedra, e o que você faz aí para manter a qualidade dos seus produtos, justamente usando uma tecnologia mais antiga? E lógico que é nova, mas é antiga do passado lá nosso, né?
Deixa eu te explicar, Rosivaldo. Eu acho que a principal característica é justamente tu respeitar a natureza das coisas. Então, o que acontece? A abrasão que o grão vai sofrer na hora da moagem no moinho de pedra, como é um processo de maceração, ele vai ser menos, vamos dizer assim, judiado do que num moinho de rolo. Porque o que acontece? O moinho de rolo tem o primeiro placíter, que faz a primeira separação, depois já tem o segundo, o terceiro, para chegar lá no final com a farinha propriamente dita. Então, tu imagina que isso tudo são processos que o grão sofre como agressão, vamos dizer assim, para poder virar farinha. Então, o que acontece? No moinho de pedra, ele não sofre esse estresse. Ele moe e acabou. Ele moe, ele está com tudo ali junto e acabou. Ele não vai sofrer nada. Então, qual é a vantagem da gente em relação ao moinho industrializado? É justamente manter essas características do que a natureza oferece. A natureza, na verdade, é perfeita. A gente recebeu tudo perfeito. A gente não precisa inventar muita coisa. A gente precisa ser inteligente para fazer uso. Ou seja, a humanidade, desde todo sempre, sabe da potencialidade da água para poder gerar energia. É o que acontece aqui. É um conduto que entra, passa por dentro do moinho, cai na turbina, movimenta o eixo onde estão as polias e moe o grão. Pronto, e nós devolvemos essa água limpinha para o rio, sem contaminar, sem absolutamente nada. Então, tu imagina, tu está tendo um processo que é 100% artesanal, que hoje o nível de sofisticação, de qualidade do que as pessoas estão comendo é tão processado, é tão carregado de tanta coisa para poder ter shelf life, às vezes, de 6 meses, até 1 ano, que quando tu para pensar que o teu pão ele precisa de quanto tempo para consumir para ele ser bom. Então, essa é a principal característica e diferença da gente em relação ao moinho de rolo. O moinho de rolo tem todo esse processo para fazer, tu conhece isso melhor do que eu, tu sabe, tu trabalhaste na Anaconda, e o da gente é simplesmente cai o trigo, uma pedra fica fixa, a outra moe, cai na caixa e está resolvido. Esse é o processo, vamos dizer assim. É os primórdios da civilização, na verdade. O ser humano começou a se alimentar do trigo lá no princípio da humanidade, era dessa maneira que fazia. E tu vê, a gente evoluiu tanto e hoje se deu conta que esse pode ser o processo mais simples de novo. Ou seja, a gente está tendo que voltar às origens da gente. Não brinca com Deus, hein? Tem que voltar como for. Inclusive, quando se diz respeito ao pão, né? Você vê que o pão... tanto que ele dividiu, foi o pão, ele não dividiu o bolo, né? Foi. E o pão, há relatos que já tem... há relatos que o pão ele começou a ser comercializado cerca de 6 mil anos. Acho que você deve saber mais disso do que eu, mas dizem que foi os egípcios que começaram, né, na Mesopotâmia. Eles tinham bastante dificuldade, mas já tinham um moinho de pedra lá para fazer a danada da farinha de trigo para fazer esse pão que hoje a gente quer fazer de volta, né? Olha que coisa louca, né, Marco? Que na verdade a humanidade evoluiu para algumas coisas e se deu conta que na verdade ela tem que voltar. Vai ter que voltar, ela vai ter que comer sem agrotóxico, vai ter que comer o mais saudável possível se ela quiser viver alguns anos a mais. Porque só a medicina não vai dar conta. Tenha certeza disso. Você sabe, Marco, eu vou te dizer uma coisa. Eu, há pouco tempo, quer dizer, coisa de 2 anos atrás, aí eu tive no ortomolecular e ele estava me falando sobre o trigo, né? E eu trabalho com trigo, então eu falei, então eu vou morrer comendo trigo, então, porque sabe como é que é os médicos, né? E ele explicou que 40 anos atrás, para trás, não tinha tanto problema o trigo. As nossas avós faziam o bolo, faziam o pão e nem sequer tu engordava, né? Deixa eu ver se eu entendi. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente juntando essas informações, Marco, para que seja feito justamente
como era antes. Então, por isso que é muito legal a gente conversar. E o que eu queria saber da tua parte aí, o que o Moinho está pensando para o futuro? Porque você vai ter que expandir muito, porque nós estamos trabalhando muito para divulgar a panificação artesanal, para trabalhar artesanalmente como antigamente, e tu vai precisar de muito mais moinho aí. Como é que tu vai fazer para atender toda a demanda? Como é que vai ficar essa situação se caso a coisa esquentar de vez aí? Como é que está a preparação? Bom, a gente tá esperando, vamos dizer assim, um bom tempo para que isso aconteça. Mas tu sabe que ser empresário no Brasil é um ato de heroísmo, não é coisa para amadores. Essa que é a verdade. Então, uma das coisas, um dos pilares que vai nos sustentar é justamente conseguir distribuidores para facilitar o processo de chegada dessa matéria-prima nos principais polos. Por exemplo, a gente ia começar a trabalhar agora com o Rio de Janeiro, só que com essa pandemia que veio aí, parou tudo. Simplesmente nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Nós temos também já um trabalho que está para começar a ser feito aí em São Paulo. E, independente disso, a gente tinha um projeto também para chegar no varejo, que a gente ia entregar essa farinha no varejo com embalagem a vácuo. Por quê? Porque como eu não tenho nenhum aditivo químico lá dentro, e para garantir que ela não vá avançar, que ela não vá bichar, que ela não tenha nenhum problema, nenhuma espécie de contaminação, o vácuo é a única alternativa que a gente tem. Mas a gente está preparado, sim, porque a gente sabe que é uma questão de tempo para que isso aconteça. Ou seja, para que as pessoas se deem conta que ela comendo melhor, ela vai ter um ganho de saúde ali na frente. Para ter uma ideia, uma pesquisa publicada pelo The American Journal of Clinical Nutrition, feita com aproximadamente 74 mil mulheres, numa faixa de 38 a 63 anos, durante 12 anos. Ou seja, não é que nem aqui que pesquisa é feita para hoje, para amanhã ter o resultado. Constatou que as participantes que consumiam mais alimentos com grãos integrais apresentaram chances de 49% menores de ter ganho de peso. Ou seja, isso é o sonho de qualquer pessoa, é comer e engordar. Claro. Eu sempre digo, Deus fez as coisas boas, o diabo foi lá e botou as calorias. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Para ter uma ideia, o pão integral ele é uma garantia de energia para quem treina. Ou seja, porque o valor nutricional dele é infinitamente maior. Ele ajuda, por exemplo, a tua síndrome metabólica. Ou seja, eu expliquei lá no começo, quando tu come um pão integral, tu baixa os teus índices glicêmicos e tu baixa as tuas taxas de colesterol. Por quê? Porque tu obriga o teu organismo a trabalhar mais. Ao contrário de qualquer produto refinado, ele cai no teu estômago, em poucos segundos ele já se transformou em açúcar e caiu na tua corrente sanguínea. E o integral faz exatamente isso. Perfeito. Então, o Moinho, sim, está preparado para poder atender essa demanda, sim. Esse é o objetivo da gente. Muita gente me perguntou, Marco, mas por que vocês não fazem farinha branca? Porque certo. já tem muita gente fazendo, Rosivaldo, farinha branca. E aí fica aquela velha história. O Moinho Sony hoje é referência no que diz respeito a farinhas integrais. Se eu começar a mexer com farinha branca, o pessoal da Padoca do Bani, do Ítalo, qualquer um desses vai dizer, espera um pouquinho, Marco, que história é essa? Tu fazia a farinha integral? Como é que me aparece agora com farinha branca? Então, cada um no seu ofício, que a gente está muito bem assim, obrigado. Perfeito. Não precisamos mexer com farinha branca, não. Concordo com você. Agora, isso é o diferencial do teu moinho, né? O do Sony, né? Agora, o que eu vou te falar uma coisa, a dificuldade que a gente tem aqui hoje, eu vou falar pelo Brasil, que a gente está no Brasil, né? É a mão de obra especializada, tá? Assim como o Jairo levantou a pergunta no começo, por mais que eu falei uma autólise, eu falei uma maturação, ainda é difícil das pessoas entenderem isso. Então, eu vejo, porque eu fui técnico de panificação da Anaconda, então meu trabalho era visitar as padarias, porque tinha uma reclamação ou tinha alguma coisa para apresentar. Então, eu aprendi sobre isso. O que nós tínhamos na rua naquela época, foi de 5 anos atrás, né? Era uma dificuldade muito grande de encontrar a pessoa que entendesse exatamente como trabalhar, não só com o trigo integral, tá? Como também
como também os outros grãos, né, que é o centeio, aveia, quinoa, linhaça. Então, é uma gama de produto para fazer pão saudável e muita gente não sabe disso. E quando não sabe, ela fica na mão da pré-mistura, não falando mal de pré-mistura, porque eu não vejo, acho que o comércio é o comércio, a gente não pode parar. Mas um mercado paralelo, que é esse lance de ter os integrais, os grãos que você faz aí selecionado, faz toda a diferença, porque a pessoa pode fazer um meio termo e daqui a pouco conseguir fazer uma produção exclusiva, né? Então, essa é a maior dificuldade encontrada na rua, Marco, porque assim, se tu pegar uma pré-mistura hoje que já vem com enzimas, aditivada, a pessoa coloca lá uma pré-mistura de pão integral lá de uma outra marca, você sabe, umas marcas famosas. Então ele pega lá, coloca na maceira, misturou, deu 10 minutos de batimento, saiu o pão. Tu sabe que para fazer o pão com a farinha integral 100% é muito difícil, mas não é impossível. A pessoa, como você falou, tem que fazer a mistura de 50%, 70%, 80%, que é a mesma regra que a gente usa aqui também, mas é produto artesanal. O que eu penso assim, não só ter o produto a mais, que eu fiz a brincadeira de ter a produção maior, e é possível, né? Como também, como você pensa em passar um informativo mais amplo para o teu cliente, porque o cliente ele precisa de mais informação e formação, né? Então, isso eu sei que você tem, que é uma pessoa muito ligada e antenada no que está acontecendo, conhece muitos chefes de panificação, faz um trabalho junto e você conhece muito, né? Mas e o público que está chegando hoje, que vem com essa pegada nova do pão artesanal, o pão na panela, o pão feito em casa, o pão feito de forma orgânica? Como que você pensa daqui para frente, Marco, fazer um manual de instrução aí dos grãos, especificamente da farinha de trigo integral? Qual que é a sua ideia aí? A gente tem uma parceria muito boa, Rosivaldo, com padeiros, com chefes padeiros Brasil afora. A gente tem um trabalho em parceria em Minas, que nós iríamos começar agora, que infelizmente a pandemia nos deixou em stand-by, que é o pessoal da Y Bakers, que vai formar justamente essa mão de obra, que vai qualificar essa mão de obra. Ou seja, independente disso tudo, a gente disponibiliza para os clientes da gente as fichas técnicas que já foram testadas e aprovadas por padeiros, por técnicos de panificação. A gente tem parceiro no Paraná, a gente tem um parceiro aqui em Porto Alegre, ou seja, a gente tem parceiros aí em São Paulo. Ou seja, o que vai garantir que o cara vai conseguir trabalhar com a farinha da gente, Rosivaldo, é justamente essa informação. Eu sempre digo, farinha, todo mundo vende. A gente quer vender saúde para as pessoas. E eu só vou conseguir vender, só vou conseguir fazer esse trabalho se eu conseguir entregar esse conhecimento que a gente tem. Porque eu sempre digo, enquanto está só comigo, é informação. Ele só passa a ser conhecimento quando eu divido. Verdade. Então, a gente tem uma série de artigos Concordo. Que já foram publicados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Unicamp, por mestrandos e doutorandos da área de nutrição, falando justamente sobre fibras. Então, quer dizer, o Brasil produz uma gama muito grande de artigos científicos, só que o problema é que esse conhecimento não é colocado para as pessoas. Ou seja, não adianta eu ter todo esse conhecimento, mas é só meu, é só do Moinho. Não, eu quero que o Rosivaldo tenha, eu quero que o Stefano tenha, eu quero que o João tenha, eu quero que o Fabiano tenha, que o Ismael tenha, que todo mundo saiba de tudo, como é que funciona, como é que é a melhor performance. O Rosivaldo vai fazer de uma maneira e vai me dizer, Marco, vamos fazer assim, que eu acho que nós podemos ter essa melhora de performance. Eu dei tanto tempo e depois hidratei novamente. Enfim, essa convivência e essa troca de informações que vão fazer a diferença. Legal. Ou seja, se a gente não unir esforços, a gente não chega. Essa que é a verdade. A gente precisa ter todo mundo na mesma toada, vamos dizer assim. Perfeito, eu atendi Marco. um cara...
um chefe, Paolo Lavezini, do Four Seasons aí em São Paulo. Eu fui visitá-lo. E ele me disse, Marco, eu quero uma farinha que seja brasileira, que tenha cheiro de farinha, me dê um produto diferente. Aí eu levei a nossa farinha de milho, a farinha mesmo, não o fubá, a farinha. Ele ficou simplesmente encantado. Por quê? Porque ele finalmente conseguiu fazer um pão com cheiro, com sabor, que inundava o café da manhã do Four Seasons. Então, é isso que eu quero, vamos dizer assim, partilhar com o padeiro, com o aprendiz, com o cara que produz em casa. A gente atende uma gama muito grande de padarias de pequeno porte. Então, não é a quantidade, é a qualidade do que o Rosivaldo recebe, é a mesma que o cara lá no Uruguai, que me compra 5 toneladas ou 4, enfim, vai receber. Eu acho que esse tem que ser o compromisso da gente enquanto fornecedor, é manter padrão de qualidade e, principalmente, dividir informações do que a gente tem. Não tem outra maneira. Não adianta eu ficar para mim. Eu preciso te passar o que eu tenho, porque o que acontece? Eu já testei. De repente, tu vai testar e vai dizer, olha, Marcos, se eu fizer assim, pode melhorar. Nós podemos encurtar esse processo e ter um ganho maior. Então, é só assim que tu vai conseguir qualificar essa mão de obra. Não tem outra maneira. Não tem. Olha só, Marco, é assim. Eu não sei, o Jairo, depois me fala quanto tempo a gente tem depois aí para fazer as considerações aí finais, que o tempo passou bem rápido, hein? Tem uns 10 minutos aí, mais ou menos. Então, deixa eu falar com ele aqui uma coisa interessante. Pessoal, é o seguinte, ó, aproveitando o Marco aqui, ele passou muita informação aqui relevante, realmente, show de bola. E assim, o que eu quero fazer, Marco, é um convite para você, eu sei que você já faz parte do nosso grupo aqui, já faz um tempo que a gente trabalha juntos, né, que você manda aqui o produto, eu já fiz um teste de quase todos eles, estou te devendo um monte de receita aí, tá quase no finalzinho aqui, vou te mandar, se Deus quiser, e recomendo o produto teu, que é de excelência, não tem nem o que falar, é aquela farinha de trigo lá tostada, então, aliás, eu fiz um pão de forma agora há pouco com aquela farinha que tu mandou, aquela tostada, né, fina, fiz um pão de forma, ficou a coisa mais linda. E assim, olha só, a ideia nossa é passar justamente isso que você falou, Marco. Eu não estou aqui fazendo firula ou elogiando, mas complementando o que você disse agora. A nossa filosofia, minha, do Jairo, da Patrícia, o Gabriel aqui, é a gente passar o conhecimento adiante. Essa é a ideia do EIPCA, que todos tenham justamente a mesma informação e que a gente possa trabalhar juntos daqui para frente por uma planificação melhor, algo que realmente funcione, algo que realmente venha fazer toda a diferença daqui para frente. Como eu te falei, trabalhei na rua e eu vi muitas pessoas fazerem um pão francês e vender como pão francês integral, tá? Então, eles pegavam com a farinha branca e um concentrado de farelo, que eu também sou de Moinho, eu conhecia, né? Então, a pessoa colocava 10% desse farelo em 90% de farinha branca, mais 1,2 de melhorador de farinha de trigo, mais o aditivo dele lá especial, e fazia o pão francês integral. E eu discutia muito, porque eu falava, mas como que é integral? Onde que está o germe aqui junto? Onde é que está a quantidade correta de fibras, né? Ah, não sei, isso aqui é o pão integral, se não sair bonito, não vai vender. Então, havia uma preocupação muito grande na aparência do pão francês integral, mas não era pão francês integral. E isso também me deu um pouco de preocupação, por isso que eu fiquei insistindo nessa ideia, e Deus é tão justo que me fez, me trouxe pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que é o caso do Jairo e da Patrícia, e também agora você que eu conheci há pouco tempo, né? A gente tá coisa de um ano que a gente vem conversando, 1 ano e meio, né? E as nossas ideias são as mesmas. Por isso eu faço o convite para todos que estão aí nos assistindo, que vão assistir depois, que entre em contato com o Marco Aurélio, do Moinho Sonem, entre em contato com o Rosivaldo Bispo, com o Jairo, para a gente discutir mais esse assunto de suma importância para o mercado brasileiro. Isso já é um movimento lá fora muito grande, fazer os pães no modo artesanal, sem aditivos, e de um jeito que venha fazer saúde, ser funcional
realmente cumprir aquilo que promete. E olha, farelo de trigo não quer dizer que seja integral. Integral é farinha de trigo 100% integral. Ela é moída, o germe do trigo junto com o amido, junto com a casca, e é feito de uma forma que não agride. Inclusive, se não souber fazer, o germe ele estoura, aquela gordura fica rançoso, e não é qualquer um que consegue fazer de uma maneira que seja comercializada. Isso o Marco já deu uma aula para a gente, pode falar até um pouco mais sobre esse assunto, se tiver tempo aí, mas é de suma importância que nós tenhamos uma preocupação maior daqui para frente com o que a gente vende na prateleira. Ô, Jairo, falei alguma coisa aí, Jairo? Não, Marco, é assim, nós vamos ter que encerrar, estamos chegando perto do final, então vamos aproveitar para você dar suas considerações finais. E, Rosivaldo, eu tenho uma receita de pão integral só com farinha integral. Eu até fiz lá comigo, na verdade é de liquidificador, não é nem de batedeira, tá? Só que vai azeite e pacas. Mas vamos combinar um dia, eu passo aí, a gente faz essa receita desse pão, 100% integral mesmo, tá? Ele fica meio um pão pernil, fica aquele pão, pão alemão pesado, mas é farinha integral, é 100%. Farinha integral. Tá? Marco, temos que encerrar. Faça suas considerações finais, dá os contatos, os seus contatos do Bençonê, onde as pessoas podem encontrar. Não tem atacadista, não tem distribuidor ainda, né? Mas manda teu recado aí. Pessoal, qualquer informação que vocês precisarem, me coloco à disposição. Meu e-mail é marco@moinhosone.com. O meu telefone de contato é o 51992832726. Só para complementar e encerrar isso tudo que tu falaste, Rosivaldo, em relação às padarias, a gente atende uma padaria em Caruaru, Pernambuco, que se chama Pães e Delícias, do seu Eli James. O seu Eli James começou com uma produção pequena de pães integrais, pães de centeio, enfim, pães especiais. O filho dele tinha estudado na Alemanha, voltou e começou a fazer. Hoje, esses pães integrais representam aproximadamente 70% da produção dele. Uau. Da padaria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas não têm que ter medo de arriscar e fazer. Não vai dar certo na primeira, tenta na segunda. Não der na segunda, vai para a terceira. Mas uma hora tu vai acertar e tu vai... Peça ajuda. Peça ajuda. Exatamente. A gente está aqui, ó. Se precisarem, é só acessar através dos canais digitais da gente. Tem meu e-mail, tem telefone, que é o WhatsApp. A gente está à disposição aí no que precisar. Queria agradecer essa oportunidade aí ao Jair e a ti. E conte conosco para o que tu precisar aí. Vamos embora fazer pão aí para esse povo. Bora sim. Obrigado, Marco. Pessoal, forte abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Jairo, Patrícia, Gabriel. Ficam com Deus aí. Dia 8 e dia 9 de setembro, EIPCA Encontro de Padeiros e Confeiteiros. Ô, Jairo, dá para colocar no ar para nós aí o endereço eletrônico? Aí, eipca20.com.br. Sejam bem-vindos, inscrições gratuitas, né, ô Jairo? Isso. Essas são as inscrições gratuitas, eipca.com.br. Aguardamos vocês lá. A feira vai ser dia 8 e 9 de setembro, aqui em São Paulo, no Promagno. O Marco vai estar lá, né? Espero que sim. Já convidou, né, o Rosivaldo? Está convidado. Mas depois a gente combina isso. Justamente a ideia é ter... Eu estava falando isso com o Marco offline. A ideia é a gente fazer um encontro de profissionais da área. A gente quer falar com você, padeiro, você que é que faz pão artesanal em casa, para conversar e aprender técnicas, aprender a parte mais profissional, como era antigamente. É um resgate ao passado que é o futuro, por incrível que pareça, né? Aliás, voltando ao que era antes. Deixa eu dar um recado rapidinho. A ideia de trazer o pão antigo é nossa, hein, Jairo? Não, tranquilo, Rosivaldo. Fica, não esquenta. É só brincadeira. Vamos melhorar esse mercado. É hora de investimento, que é baixo investimento para você fazer pão em casa e vender pão em casa. Vender com internet, botar uma pequena distribuidora, uma pequena portinha, é o momento agora, tá bom? Dá lucro, você consegue viver disso, tá? Obrigado, Marco, obrigado, Rosivaldo. A gente volta aí, acho que na quinta-feira, né, Rosivaldo? É na quinta, né? Acho que na quinta-feira a gente volta com mais um convidado para falar sobre... Dia 30, Cristina Valeige.
Sobre as maravilhas do pão, que é uma delícia, que eu sou suspeito. Pão com manteiga, para mim, é a minha comida preferida, né? Eu sou viciado em pão com manteiga. Se o pão é bom, então, nem se fala, né? Meu Deus do céu, que louco, né, cara? É isso O Oswaldo, congela um daqueles pão tortanos lá que eu quero experimentar depois, hein? Olha, eu vou fazer ainda hoje, vou guardar pra ti aqui. Durante a semana a gente vai se encontrar novamente aí, vai dar certo, tá bom? Tá bom. Tchau, Marco. Um abraço, Falou, pessoal. Marco. Obrigado, querido. Até mais. Tchau. Tchau, Tchau. Oswaldo. Até mais. Todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.